galera, hoje eu vou contar como eu fiz para comprar minha MT-03 à vista, mano. À vista, isso mesmo, galera. Se você tem um sonho, mano, comprar uma moto ou um carro, o que for que seja, tentar comprar à vista ou dar pelo menos uma entrada muito boa, fica até o final desse vídeo que você vai ter uma dica boa. Serviu pra mim, não sei se vai servir pra você, né, porque cada um é diferente do outro, mas tem grande chance, galera, de servir pra você, beleza? Então fica até o final do vídeo, mano, e já se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você entrou nesse vídeo aqui de paraquedas do nada, se inscreve no canal, aí você vai receber uma dica da hora, vai ajudar o canal a crescer, mano, porque o canal é pequeno, tá começando agora, então bora lá pro vídeo, beleza? De início, galera, é determinação, tá ligado, mano? Você ter o foco, mano, que você quer, ter na mente o que você quer, tá ligado? Colocar aquele objetivo na sua vida, mano, e trabalhar em cima disso. Que nem você quer um exemplo, você quer um carro, mano. Você tem que trabalhar em cima de conseguir aquele objetivo, entendeu? E pra me contar como foi, eu vou voltar um pouco no início, mano. Eu comprei um carro, galera. Fui na agência e comprei um carro financiado, foi um Gol G5. Tem até um vídeo aí dele, um dos primeiros vídeos. E eu comprei esse carro financiado, galera. Fui na agência e financiei. Quando eu cheguei em casa e bati assim, ó, na ponta do lápis, quanto que eu ia pagar do carro, sair? Cara, ia sair mais de 50% de juros do carro. Era 23 mil na época o Gol G5. Quando eu ia terminar, já tá mais de 30 e pouco, quase 40. E eu falei, caraca, vou perder dinheiro pra cacete aqui. Ralei, trampava na empresa, o 13º que eu recebi, eu adiantei parcela para ver se quebrava o juro. Porque você sabe, se pagar a primeira e a última, você diminui os juros, né? Tem um plano de consórcio que é assim, você paga a primeira e última, você quebra os juros da última. Peguei férias, adiantei as últimas, adiantei 6 ou foi 7 das últimas. Chegou o final do ano, peguei 13º, adiantei mais 5, cara. E tinha vezes que não dava para adiantar. Quanto mais ia chegando perto, a parcela não tinha tanto desconto, ficava alta mesmo. A parcela era uns 550, mano, na época. Paguei, quando cheguei no final, mesmo eu quebrando muitos juros, ainda saiu um juros, perdi um bom dinheiro ainda. Pronto, chegou que vendi esse carro. Tava usando mais, tava mais usando as motos. Falei, cara, eu vou vender o carro porque tá só parado, não tá compensando eu ficar com esse carro aqui. Galera, e depois do carro decidi que não ia mais fazer financiamento de carro, não ia mais fazer financiamento de moto, mano, porque não queria ficar perdendo dinheiro. Não vou ficar perdendo meu dinheiro pro banco, ralo demais pra conseguir meu dinheiro. E engraçado, galera, que eu fui criado assim, né? Eu via meus pais dizendo que se você não meter a cara, financiar, você nunca vai ter. Tem que financiar, senão não vai conseguir. Eu fui criado assim, entendeu? Não, na minha cabeça, no começo eu pensava, mano, se eu não financiar, eu nunca vou ter, cara. Eu vou meter cara, eu vou financiar o carro, senão eu nunca vou ter. E por causa disso que eu financiei. Essa parada de se você não financiar, 30 prestação, 40 prestação, nunca vai ter nada, mano, não é verdade, cara. Isso daí é ilusão. Não adianta você financiar, pegar empréstimo, fazer nada, velho, porque é prejuízo. Você vai ter seu negócio, você vai ter seu bagulho, mas vai ser prejuízo. Eu vendi na época meu carro 18 mil. Aí acontece o que? Eu tava em mente de pegar uma XJ6 2012, 2013, que tava aí custando na época uns 23 mil, 24, tá ligado? Eu não tinha intenção nenhuma, galera, de pegar a MT-03, tá ligado? Não tinha, mano, nem olhava pra MT, até porque daqueles modelos antigos eu não achava feio, não achava bonito, era uma moto pra mim normal, tá ligado? Só que um dia eu tava passando na rua, mano, tava passando de frente a Yamaha e eu vi a Phase, tá ligado? Eu falei, mano, que moto bonita. E eu parei pra ver a Phase. E quando eu cheguei lá, tava a nova MT-03, putz, aí já era, velho. Quando eu vi a MT-03 assim, mano, aquele tancão gigante, aquela frente top, mano, painelzinho todo digital, eu falei, caraca, velho, que moto top, que moto bonita. Eu gostei da moto ali na hora, tá ligado? Novinha, mano, a parada zero. Eu falei, caramba, essa moto aqui é louca demais. Fiquei lá, mano, praticamente olhando a moto assim, tá ligado? Quando você se apaixona num bagulho, você fala, caralho, mano, fiquei lá na moral, uns 5 minutos só olhando a moto assim. Caraca, velho, ia pra um lado, ia pro outro, eu olhava na frente assim, olhava no painel, subia em cima, achei a posição da hora. Eu falei, mano, essa moto é da hora, velho. Quanto é essa moto? 28 mil, galera. Eu falei, tá, porra, tá longe ainda, velho. Porque assim, eu vendi o carro 18 e eu tinha juntado uns 3 mil de moeda, então tinha aí uns 21 mil, né? 21 mil, tinha um pouquinho mais ainda, mano. 21 mil e uns quebrados, quase 22, mano. As moedas quando eu contei tudo.
quase 22, que era, que nem eu falei, o pensamento pra comprar uma XJ, 22 carros, vamos arredondar. Faltava, mano, uns 6 contas aí, velho. Aí ficou aquela, eu tenho que juntar mais dinheiro pra comprar e financiar. Aí veio na mente o carro, mano. Eu falei, não vou financiar, velho. Não vou financiar. Aí veio na mente um consórcio, mano. Eu falei, mano, faz o consórcio e dá uma paulada. Só que nessa eu fiz o consórcio da Bis também, tá ligado? Que eu tenho a Bis, né? Quem me segue no canal tem a Bis. E meus irmãos também tudo, mano, comprou moto em consórcio, então saem juros também. Não é que nem um financiamento, mas saem jurinhos ainda meio salgadinho, pra quem não quer ficar pagando assim. Eu falei, agora, não sobra dinheiro, velho. Eu trampo, pago as contas e gasto e não sobra. O que eu vou fazer, velho? Aí tiro na minha cabeça, quando eu receber meu pagamento, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar uma parte pra mim. O que sobrar eu vou pagar as contas. E se não der pra pagar tudo, mano, eu vou deixar uma conta pro mês que vem, eu vou se virar, irmão, eu vou tirar uma parte. Pô, mano, quando eu comecei a receber, tirava R$100, 50 de começo, né? Cara, no primeiro mês, mano, apertou porque tinha que pagar as contas e não tava acostumado, tá ligado? A tirar primeiro mil. Aí foi que faltou pra pagar umas contas. O que foi? Deixei atrasar a luz e a água, velho. Traz a luz da água aí, mano, quando tiver o pago. Porque não é um negócio que cobra muitos juros e corta na hora, tá ligado? Quando tava no mês que vem, mano, meu cérebro já tava com isso. Tem a água, a luz pra pagar e tem as contas, mano. E eu tenho que tirar o meu. Então, cara, eu já fui apertando, tá ligado? Eu não ia gastando com muita besteira, mano. Diminuir coisa de lanche, essas paradas, tá ligado? Eu comia lanche pra cacete também. Eu fui diminuindo. Chegou no outro mês, consegui pagar a água, a luz e as outras contas, e tirei o meu ainda. Eu falei, pronto, tá suave essa meta. Vou logo tirar o meu sem o cérebro, galera. Meu cérebro adaptou, não chegava, eu já ficava naquela, não, mano, vou tentar tirar um pouco mais esse meu, vou tentar tirar uns 150, 200 conto, velho. Tá, chegava no final do mês 200, tirava 150. Assim foi, mano, até juntar o dinheiro. Não vou mentir, galera, os primeiros meses você não tá acostumado, você dá uma apertada. Mas depois, mano, vai acostumando, velho. Você, galera, primeiro tem que se pagar, tá ligado? Você dá seu trampo, mano. Você tem que tirar a sua parte, mano. Você é merecedor da sua parte também, tá ligado? Você pagar tudo, não ficar sem nada. Faz isso daí, galera. Essa é uma dica que eu dou. Receber uma parte do seu dinheiro pra você, tá ligado? Nem que você não queira gastar, comprar nada, velho. Mas tira pra você ir numa loja, comprar uma sopa da hora, tá ligado? Fazer o que for. Essa foi a minha ideia que eu tive, senão eu não ia conseguir comprar, independente se tinha muita conta ou não, eu tirava. Tinha muito, eu tentava tirar um pouquinho menos, mas eu tentava tirar sempre a mesma coisa, e cada mês que passava eu tentava tirar pelo menos um pouquinho, 10 conto que fosse a mais. Foco total na motoca, mano, passava de frente a marca, eu passava olhando assim, tá ligado? Ah, mano, me espera, tava focado, mano, uma coisa que eu... Mano, quando você coloca um foco no bagulho, Deus na frente, esquece, nada te para, filho. Nada te para. Faz isso daí, galera, mano. Põe foco no que você quer, mano. Pede pra Deus te abençoar e vai pra cima, cara. Ninguém te para, filho. Ninguém, mano. Uma coisa que eu aprendi, mano, é que acreditar em nós, tá ligado? Nós, mano. Se nós não acreditar em nós, quem que vai acreditar, tá ligado? Se eu não acreditar que eu vou comprar aquela parada, quem que vai chegar e acreditar? Ninguém acredita não, velho. Você tem que acreditar em você primeiro. Falar, mano, eu vou comprar o bagulho porque eu sou zica, tá ligado? Eu vou dar meu trampo e vou comprar o bagulho. Foi isso que eu falei, mano. Eu vou dar meu trampo, mano. Eu vou juntar meu dinheiro e vou comprar o bagulho. Foi dito e feito. Não tinha ela na hora, tá ligado? Não tem por causa da pandemia. Essas partes tem que esperar não sei quantos dias pra chegar, tá ligado? Quer saber, velho? Eu vou ver se tem essa moto aí, alguém comprou e não gostou, tá vendendo. Ou alguém que tá vendendo essa moto que já tenha comprado. Até porque eu já ganho um emplacamento. O cara já tiver emplacado, feito documento, tá ligado? E fui pesquisar no Facebook, o LX, nas paradas todas. E achei um cara aí, mano, um camarada chamado Adriano. Se estiver assistindo o vídeo, salve aí, Adriano. Ele tinha comprado a moto, cara, e tipo, comprou outra moto pra esposa dele, parece. E aí ficou com duas motos, uma pra ele e uma pra esposa dele. E a esposa dele não andava na moto e a MT ficou parada. 400 km a moto tava, nem 1000, não tinha nem feito a primeira revisão. Cheguei lá, mano, já tinha visto a moto por vídeo, por foto, mano, porque não podia dar viagem perdida. Motoca zerada, mano, 400 km, ó, velho. Já tava, que nem eu falei, emplacada, mano. Eu não tive aquele gostinho de pegar zero na loja, mas a moto tava muito nova, muito conservada. O cara cuidou muito bem da moto. 400 km só, a moto tá top, né? Tá com 1.600 km agora, fez a primeira revisão. Paguei, falar tudo aí abertamente com vocês, os valores, paguei 27 mil por ele,
reais a menos que na agência, né? E já emplacada, né? Vai fazer o quê? 5, 6 meses que eu tô com a motoca aí, motoca top, não dá problema. Tem muita gente que tira a onda do bagulho, é gastadeiro. Eu já tinha pesquisado antes, mano. Quando você vai comprar um bagulho, você começa a pesquisar direto, pegar direto. E eu já tinha pesquisado, sabia que muita gente falava que ela gasta bem. Mas eu gostei da moto. Sabe uma coisa muito interessante que eu pensei também na época, mano? Eu pensei assim, cara, pensa, se eu não conseguir juntar o dinheiro, eu não vou ter que pagar as parcelas do mesmo jeito. Vou ter que pagar as parcelas, cara. Então você, de vez em pagar as parcelas, você vai tentando juntar. A não ser que você queira muito rápido a moto, tá ligado? Você queira assim, não, eu tô precisando da moto urgente, que eu trabalho de moto longe, eu preciso da moto. Aí sim, você vai lá e faz um consórcio, tá ligado? Mas se você conseguir esperar um pouquinho, de vez de você pagar a parcela, você junta. Sabe, mano, de tudo sabe o que é, velho? Quando você fala assim que ia comprar, o que aconteceu comigo? Comprar uma moto nova, mano. Os caras, tipo, fica meio que assim, tá ligado? Tem muita gente que não quer ver você crescer, cara. Não quer, mano. Você falar pro cara que vai comprar uma XJ, mano, eu vou comprar uma XJ, o cara vai ficar, caralho, o maluco vai comprar uma XJ, hein? O maluco tá falando de comprar nada, mano. Você não tem dinheiro, não. Mano, tem muita gente que coloca empecilhos pra você, tá, mano? Por isso que você não pode ficar falando suas coisas pra ninguém, você e Deus. No máximo sua mulher, se você for casado, sua mãe, seu pai, se você morar com ele. Muita gente duvidou de mim, tá ligado? Falei que ia comprar uma moto nova, teve gente que achou que eu tava zoando, não era mentira, não ia conseguir. Engraçado, mano, que quando você aparece com a moto que você comprou, muita gente fica... Mano, tem gente que nem fala com você, vira as costas, pai. Sua felicidade irrita o outro, tá ligado? Sua felicidade, mano, os outros ficam inveja em cima de você, pai. Você é louco. E ainda mais quando você fala que comprou à vista, mano. Imagina, comprei à vista, velho. Aí o cara sai fumaçando. Por quê? O cara fica assim, por que você conseguiu comprar o bagulho e ele não consegue, velho, tá ligado? Você tem um foco, você tem a meta, você conseguiu. O cara não teve meta, teve foco, nem que conseguiu e nem queria que você conseguisse, tá ligado? Mas você não tem que ligar pra isso não, mano. Você confia em Deus e já é. Tudo que você for comprar assim, galera, que seja um valor mais elevado, que nem a MT, 27 pau, mano. Imagina, 27 pau à vista. Pra muita gente aí, esse dinheiro não é nada, mano. Pra muita gente aí, isso daí é dinheiro que os caras gastam numa semana. Mas pra mim que vim de baixo, vim humilde, mano. Pra mim já é uma grande conquista um bagulho desse à vista, tá ligado? Pra muita gente também não consegue comprar, mano. Não consegue pagar um bagulho desse à vista, uma moto dessa à vista. Muita gente compra uma dessa quase por semana, por dia à vista, porque é muito rico. Tem eu, mano, que comprei uma moto dessa daqui, tive muito trabalho para conseguir, mas comprei, graças a Deus. E tem muita gente que não tem umas condições para comprar. Mas que nem eu falo para essas pessoas, mano, que não tem condições, mano. Vai, velho, trabalha que dá certo. Se você tiver o foco, dá seu troco, mano, não sobra dinheiro pra gastar. Dá um jeito, velho. Tá sem dinheiro, mano. Faz um bico à noite pra juntar o dinheiro pra comprar a sua parada que você quer, seu carro, sua moto, sua casa até. Ah, mas eu não tenho moto para trabalhar de mototáxi, trabalhar de entregar pizza. Ajuda, velho, alguém. Vai ajudar um pedreiro, entregar nas horas vagas. Você trabalha à tarde, acorda cedo, ajuda os pedreiros, mano. Você trabalha de manhã, ajuda à tarde, à noite, entrega pizza. Tem muita coisa pra fazer, velho. Ajuda em alguma padaria que tá precisando de uma ajuda, umas coisas, umas paradas de buffet. Mas é que nem eu falo, mano. É um tapa na cara quem duvida de você, tá ligado? Um tapa bem gostoso na cara, mano. A pessoa duvida de você, acha que você não vai conseguir. E você mostra que você consegue, você mostra que comprou e não foi parcelar não, mano. Foi à vista. Isso daí é um tapa que a pessoa às vezes nem fala mais com você, tá ligado, velho? Pois é isso aí, mano. Você tem um plano, mano. Vai com você e com Deus. Põe Deus na frente, fala, eu vou fazer, vou trabalhar pra conseguir isso daí. E vai, velho. Conta pra Deus, ele vai te abençoar, pode ter certeza, mano. Porque ele tá, né, mano? Quem trabalha, Deus ajuda. E ele vai abençoar, mano. Fica contando pra ninguém seus planos, não. Tem aquele, uma vez eu vi uma frase, mano, que é bem top, velho. Tudo, mano, tudo depende só de você. Pois quem tá na correria dos objetivos é você, cara. Quem tá correndo atrás do seu objetivo, da sua moto, do seu carro, da sua casa, da sua faculdade é você, mano. Ninguém pode chegar em você e falar assim, você não vai conseguir. Porque o cara não tá fazendo nada, ele só tá tentando te derrubar, mano. Mas se você tiver com Deus
e correndo atrás, mano, você vai conseguir, ninguém te para, velho. Só depende de você e mais ninguém. Beleza, galera? Mano, eu não sou o dono da razão, nem tô dizendo que é fácil ou difícil, mas também não é impossível, tá ligado? Funcionou pra mim essa dica que eu falei, toda vez tirar primeiro a sua parte, tá ligado? Funcionou pra mim. Tenta, não custa nada tentar, tá ligado? Tenta, se você não estiver conseguindo, mês que vem você paga suas contas e faz o que eu falei, mano. Tenta arrumar um dinheiro extra, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir. Fica com Deus, valeu e falou.